Exato. Então, bom dia a todos e a todas, né, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras dos seminários do programa de pós-graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais da Universidade Federal do Rio Grande. Hoje temos a satisfação de termos aqui o professor Diego Zaccardi, da Universidade Federal do Oeste do Pará. O Diego é um companheiro agora de pesquisa, né, do programa. O Diego é graduado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural da Amazônia, é mestre e doutor em Ecologia Aquática e Aquicultura pela pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Pará. E o Diego está ligado, né, está alocado e trabalhando na Universidade Federal do Oeste do Pará, no Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas. Atualmente é professor adjunto, né, e trabalha com os cursos, ministra aula e orienta alunos dos cursos de bacharelado em Engenharia de Pesca. O Diego coordena o Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores, e tem experiência na área de ecologia aquática, com ênfase em ecologia aplicada, ciências ambientais, recursos pesqueiros e aquicultura. E trabalha também com taxonomia de ictioplâncton, e principalmente relacionado à estrutura e dinâmica espaço-temporal. Também trabalha com esses aspectos todos ligados às assembleias de larvas de peixe, obviamente, já que trabalha com ictioplâncton, né? O Diego também tem interesse como está acontecendo a pesca artesanal de água doce na região, né? O Diego mora em Santarém, trabalha em Santarém, então ele tem dois grandes rios aí se unindo bem na frente da cidade, né? O Rio Tapajós e o Rio Amazonas. E hoje o Diego vai falar para a gente sobre ictioplâncton e as relações dos ciclos hidrológicos na região amazônica. Diego, é um prazer te ter aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado compartilhar o teu conhecimento conosco, né? E, bom, eu espero que seja um final de manhã muito prazeroso, porque eu tenho certeza que para nós vai ser. Tá? Bem-vindo ao programa de pós-graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos, mais uma vez, né? Já participasse em outras ocasiões, em outros eventos. E, bom, te passo a palavra. Bom dia, obrigado, Rogério, pelo convite. Eu vou tentar, ao longo da apresentação, lembrar que vocês não conhecem muito a região, que eu estou muito acostumado, né, a dar aula para quem já é daqui, mas aí qualquer dúvida depois vocês façam aí as suas perguntas e eu vou tentando sanar aí dentro do possível. Bom, o Rogério já me apresentou, então por mim a gente pode começar a dar início para a apresentação. Então, tá? Eu vou colocar aqui primeiro. Pronto, pode se colocar no modo de apresentação. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, tá? Eu vou fechar meu microfone, mas eu estou te escutando. Qualquer coisa, a gente te avisa, a gente conversa pelo chat aqui com o pessoal, tá? Tudo bem. Mais uma vez, obrigado, te passo a palavra de novo. Bom, pessoal, então, o título da palestra vai ser o ictioplâncton de águas continentais e suas relações com o ciclo hidrológico amazônico. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a ecologia dos ovos e larvas de peixe de águas continentais aqui na minha realidade amazônica. Bom, o que é ictioplâncton, né? Muita gente não sabe, mas ictio significa peixes e plâncton seria aqueles organismos que têm pouco poder de locomoção e vivem livremente na coluna d'água, sendo arrastados pelas correntes. Então, nada mais é ictioplâncton do que os peixes quando estão na fase planctônica, certo? E alguns grupos de peixes
tem o seu ciclo inicial de vida no plâncton. Então, o peixe só vai ser planctônico quando ele está na fase de ovos e larvas. Bom, com relação à aplicação dos estudos, para vocês entenderem um pouco da importância, né, do ictioplâncton, a gente consegue esclarecer, né, estudando o ictioplâncton, sobre a biologia, a posição sistemática e as relações filogenéticas dos grupos, conhecer o desenvolvimento, o crescimento, o comportamento, a alimentação, mortalidade e fazer a relação com os fatores ambientais. Os estudos também ajudam a gente a compreender a zoogeografia desse grupo, né, como eles estão distribuídos no espaço e no tempo, a identificar e delimitar áreas e períodos de desova, bem como os locais de berçário. Isso ajuda a gente a determinar, né, as medidas de orientação e de proteção de determinadas áreas. Os estudos também ajudam a gente a monitorar as flutuações e possíveis mudanças na composição e abundância do ictioplâncton, principalmente com relação aos estoques desovantes. Além desse tipo de estudo, prever a intensidade de classe anual, baseado-se na abundância de larvas nas fases mais avançadas. Para vocês entenderem, esse último tópico é ir no ambiente natural e capturar indivíduos, né, mais desenvolvidos, ou seja, é aquela galera, certo, que já passou pelo período de mortalidade natural e provavelmente vai alcançar a fase adulta. Bom, ainda com relação aos estudos, né, eles vão ajudar a gente a entender a relevância dos corpos d'água, sejam rios, lagos, canais, tá, para o recrutamento. Esse recrutamento é o biológico, tá, que, ou seja, quando os peixes, né, estão contribuindo com novos recrutas para dentro do ambiente, certo? E vai ajudar a gente a entender melhor, né, como é que acontece essa dispersão, o transporte, a colonização de determinadas áreas pelos ovos e larvas de peixes. E dessa forma a gente consegue fornecer diversas informações que auxiliam os estudos ictiológicos, como entender essa dinâmica populacional, ajuda nos trabalhos de inventário ambiental, o monitoramento dos estoques e ajudar também no manejo e ordenamento da pesca. Bom, os peixes, né, fazem o quê? Mais de 50%, né, dos grupos, né, dos vertebrados. Desses, mais de 50%, mais de 95% são peixes ósseos, que a gente chama de teleósteos, e desses peixes ósseos, mais de 40% são de água doce. E só na Amazônia a gente tem em torno de 2.717 ou 2.716 espécies válidas, segundo da Agosto Pina, 2019. Bom, os peixes, eles são dominantes, né, no meio aquático e mostram uma profusão de formas, tamanhos e padrões de ciclo de vida. Então tem aí diversas figuras de inúmeras espécies de peixes comuns aqui na região amazônica, mostrando então essa diversidade morfológica que eles têm. Bom, na bacia amazônica, a gente ainda tem, pode ser encontrado, né, peixes muito diminutos, bem pequenos, ó, menor do que 17 milímetros de comprimento padrão, como o Priocarax nanus, certo? Ou ainda um dos maiores peixes de água doce, como o pirarucu, né, o Arapaima gigas, tá, que pode alcançar aí 3 metros e 20 centímetros, tá, e alcançar aí um peso superior a 300 quilos. Então, dentro dessa bacia, a gente ainda tem, né, esse disparate aí de espécies de peixes de grande porte e peixes bem pequenos. Bom, na Amazônia, em 1950, esse senhor, Harold Cioli, classificou os tipos de águas da Amazônia. E ele utilizou para isso como base, né, a química, a biologia e relacionou, tá, com a geologia e a mineralogia da região. Tá? Então ele conseguiu, com base nisso, classificar as águas da Amazônia em 3 tipos: as águas pretas, as águas brancas e águas claras. E isso é utilizado até hoje. Bom,
A classificação das águas, então, foram, como é que eu posso dizer para vocês? Foram definidas, né, pelo Scioli, e aí foi observado que esses 3 tipos de água estão vinculados, né, à região geográfica. Por exemplo, os rios de águas brancas estão mais vinculados à Cordilheira dos Andes, tá? A oeste da bacia amazônica. Já os rios de águas pretas estão mais vinculados à planície sedimentar na região mais central, essa região aqui superior à direita do rio Amazonas. E os rios de águas claras estão mais vinculados aos escudos cristalinos, tá? Tanto aqui em cima, ó, nas Guianas, quanto no norte do Brasil. Bom, os rios de águas brancas, eles carregam, né, uma grande quantidade de material em suspensão, devido justamente à erosão causada pelos vales, lá nos Andes. E é justamente esse carreamento de sedimento que vai enriquecer a planície sedimentar, inclusive vai chegar no estuário. Por isso, devido a esse grande carreamento, as águas dos rios de águas brancas, né, são turvas, né, tem uma elevada turbidez, condutividade também é elevada, com pH ali em torno de 7, tá? Devido ao bicarbonato diluído na água, que atua, então, como uma solução tampão. E são rios que têm grandes quantidades de sais minerais. Apresentam também um conteúdo de nutrientes superior ao encontrado em rios de águas pretas e claras, e possuem, então, uma transparência aí em torno de 50 a 10 centímetros, tá? E aí algumas fotos, para vocês terem uma noção da quantidade de sedimentos que é carreado por estes rios. Os rios de águas claras, tá? Diferente dos rios de águas brancas, eles drenam superfícies antigas e altamente erodidas, por isso eles possuem baixa concentração de nutrientes, com dominância de sódio, né? E sendo pobres em sais minerais. Apresentam, então, águas levemente ácidas, né, em comparação aos rios de águas brancas, com valores de pH variando entre 5,5 e 6,8. E aí apresentam baixa condutividade e uma transparência de água bem maior que o rio de águas brancas, ficando em torno de 1 a 5 metros de visibilidade. E aí, para vocês terem uma noção, né, fotos de rios de águas claras, né, e como exemplo aí tem, por exemplo, o rio Xingu, rio Trombetas. Essa última foto aqui no cantinho abaixo é o encontro do rio Amazonas com o rio Tapajós, em frente a Santarém, que é a cidade onde eu moro. Bom, os rios de águas pretas, né, são aqueles rios associados às bacias que drenam solos extremamente arenosos, certo? Com processo de erosão, então, pouco intensos, por isso eles têm uma escassez de minerais e de sólidos suspensos também, tá? Mas eles são ricos em ácidos úmicos e fúlvicos, e esses ácidos úmicos e fúlvicos, né, essa alta concentração de compostos orgânicos, é que vai tornar aquelas águas dos rios de águas pretas extremamente ácidas, tá? Variando aí em torno de 3,8 a 5,4 e deixando elas com aquela cor, né, mais escura. A transparência da água, então, nos rios de águas pretas, tá? É menor do que a de águas claras, mas não tanto quanto a de águas brancas. Então, fica em torno de 0,9 a 1,5 metros de visibilidade. E aí, o preto, né, absorve mais calor e, por isso, tem temperaturas elevadas quando comparado aos outros 2 rios, de águas claras ou de águas brancas. Bom, e aí algumas fotos, tá, dos rios de águas pretas da região. Essa foto aqui no cantinho também é lá próximo a Manaus, é o encontro do rio Solimões com o rio Negro, tá? E a partir daí, então, dessa união desses 2 rios, a gente tem a conformação do rio Amazonas. Bom, além dos rios da região, né, a gente tem diversos, inúmeros hábitats, tá? Como, por exemplo, dentro do próprio canal do rio, né, a gente tem áreas de barrancos, tá? Áreas de bancos de areia, canais que ligam os 2 ambientes, como lagos e rios, tá? E canais que também ligam uma parte do rio com outra parte do rio, que a gente chama aqui de paranás, tá? Ou furos, e a parte central do rio, né? Cada uma tem as suas conformidades, né? E vai mudando quanto à paisagem. Na planície de inundação, a gente ainda tem canais,
tem furos, tem lagos, e em todos esses ambientes, em alguns períodos do ano, a gente tem, então, a presença de bancos de macrófitas aquáticas, tá? Que são amplamente utilizados pelas fases iniciais de vida dos peixes, como áreas de abrigo, proteção, alimento, tá? Bom, mas como é que os peixes conseguem, né, viver, por exemplo, nos lagos amazônicos, que eles acabam ali sofrendo, né, uma influência, né, do período de cheia, do período de seca, e na seca, apesar de existirem alguns lagos perenes, existem lagos que secam totalmente, tá? E, inclusive, alguns ambientes, mesmo os perenes, eles conseguem alcançar temperaturas muito elevadas e baixas quantidades de oxigênio, né? Aí fica a pergunta, como é que os peixes conseguem sobreviver nesses ambientes inóspitos, né? Bom, por conta das diferentes estratégias ligadas às distintas funções vitais. Só que eu vou dar mais importância, tá, na apresentação com relação às estratégias, aquelas reprodutivas, certo? Para a gente poder chegar lá no ictioplâncton. Afinal de contas, o ictioplâncton é o resultado de uma reprodução. Bom, com relação à estratégia reprodutiva, né, a gente tem que saber que ela é um conjunto de características que uma determinada espécie, né, manifesta para ter sucesso na reprodução e assim conseguir manter populações viáveis. Essas características estão associadas a diversas condições, tá, que deixam, então, um ambiente favorável para o desenvolvimento de ovos e larvas, como locais e épocas que apresentam maior disponibilidade de alimento e abrigo para determinadas espécies. Ou seja, é aquele conjunto de características que determinadas espécies de peixes desenvolvem, entendeu? Para serem bem-sucedidas na sua reprodução. Isso, então, é uma estratégia reprodutiva. Dentro dessas estratégias, a gente pode ter os gastos energéticos, mecanismos reprodutivos, modos reprodutivos, controle hormonal, fecundação, estilos reprodutivos, primeira maturação, a questão da razão sexual, que é o sex ratio, época de desova, área de desova, desenvolvimento ovocitário, tamanho dos ovócitos, tempo de incubação e época de recrutamento. Isso tudo fazem parte de estratégias reprodutivas que os peixes podem ter. E dentro dessas estratégias ainda tem as táticas reprodutivas, que são aquelas características que são mais variáveis no padrão em respostas a flutuações do ambiente. Não depende tanto da biologia da espécie, mas sim do ambiente que vai influenciar na biologia da espécie. Tá? E aí várias táticas reprodutivas acabam modulando uma estratégia reprodutiva. E aí, vocês podem me perguntar, quais seriam esses fatores, então, que iriam modular essas estratégias reprodutivas? Um exemplo é a variabilidade e a qualidade das condições abióticas. Aqui na nossa região, por exemplo, o pulso de inundação, as águas, né, sobem e descem ao longo do ano, tá? E elas podem subir e descer até 15 metros de altura, certo? Disponibilidade de alimento também em relação à predação. Bom, dentro dessas táticas reprodutivas, tá, principalmente aqui nas grandes bacias hidrográficas, os fatores ambientais com maior relevância é o regime hidrológico, tá, que está vinculado, então, a essa flutuação do nível do rio, e as chuvas, tá, o índice pluviométrico. Então, nessa primeira fotinho aqui do canto, vocês já observem, na verdade, essas duas é o mesmo ambiente, só que a primeira está no período de seca e aqui está no período de cheia, tá? E aí, o que é responsável por essa flutuação do nível de água aqui na região amazônica? São as fortes chuvas, tá, que caem nas cabeceiras dos rios, juntamente com o degelo andino, lá dos Andes, tá? As calotas lá, polares, né, no pico das montanhas, começam a derreter, então aquela água é toda carreada, tá certo? Vem descendo as encostas, trazendo muito sedimento e é carreado, então, para o canal do rio principal, certo? Então, esses são os dois principais fatores responsáveis pelo pulso de inundação, tá? Por essa flutuação de água aqui na região amazônica. Degelo andino e as fortes chuvas nas cabeceiras. Bom, desculpem a qualidade da foto,
mas aqui é para vocês observarem embaixo, tá? A mesma região durante o período de seca, tá certo? E em cima, durante o que chamam de fase aquática, né? Que é o período de águas altas, tá? Então, percebam quanto que muda a paisagem. E é claro que esse curso de inundação também vai modular, né? Não só os peixes, mas toda a atividade daqueles comunitários, tá? Que sobrevivem dos recursos desses ambientes de várzea, aqui na região amazônica. Então, aqui é uma outra foto, aqui embaixo também, de novo. Percebam, né? Tem até um campo aqui, tá? Todo gramado, né? Cheio de vegetação durante o período da seca. E em cima, a mesma região, que é a cidade de Tefé, durante o período de cheia. Então, percebam como essa flutuação ela é muito forte, tá? E modula, tá? Não só os peixes, como toda uma dinâmica das populações que vivem, então, na região amazônica. Bom, aqui é um esquema, tá? Mostrando para vocês o pulso de inundação, tá certo? Esses dois, como é que eu posso dizer? Essas duas conformações aqui mais profundas, justamente mostrando o rio Amazonas e o rio Japurá, e as outras conformações seriam os lagos da região, né? Então, durante o período de cheia, a gente tem aí uma homogeneização. A gente não sabe o que é lago e o que é canal de rio. A gente tem um ambiente todo interligado pelas águas, certo? E já no período da seca, a gente tem, então, bem determinado o que são os lagos e o que são o canal dos rios principais, tá certo? Bom, essa alternância, né, do regime hidrológico vai ser justamente o fator que vai estruturar as comunidades de várzea e o funcionamento desse sistema de inundação. Esse ritmo imposto pela dinâmica hidrológica, né, sincroniza eventos biológicos, certo? Com relação à ictiofauna, a gente tem a migração, que eles saem e entram, por exemplo, dentro da floresta alagada, seja para reproduzir, seja para alimentação, ou por simplesmente comportamento social. Maturação oradal, certo? Essa dinâmica também influencia na desova, no desenvolvimento larval, no crescimento e na alimentação da ictiofauna. Essas variações anuais, tá, no ciclo hidrológico afetam as espécies de peixes, mas diferentemente, certo? Algumas vezes elas são antagônicas, certo? O sucesso reprodutivo de espécies com diferentes estratégias. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo essas duas espécies de peixes? Um é o tambaqui, que é essa espécie maior, e o outro é um ciclídeozinho, tá? Então, por que as variações anuais afetam de forma diferente as espécies? Por exemplo, esse ciclídeo, tá certo? O pico da cheia, tá? Quando a água chega no seu nível mais alto, é que vai ser o gatilho para eles iniciarem o período reprodutivo, entendeu? Esse pico da cheia, apesar de ser o gatilho inicial para esse tipo de espécie de peixe, ela é um gatilho finalizador do período reprodutivo, por exemplo, dos tambaquis e de outras espécies migradoras, certo? Essa é uma espécie sedentária, tá? Ela consegue ter todo o seu ciclo de vida relacionado aos lagos da região, e o tambaqui, ele, apesar de habitar os lagos, eles saem dos lagos para fazer a reprodução no canal do rio principal. Mas o importante é vocês entenderem o quanto essa variação do ciclo hidrológico funciona de forma diferente para as espécies de peixe, certo? Quando a água atinge o nível máximo, ela é um gatilho inicial para o período reprodutivo de algumas espécies, como os ciclídeos, e é o gatilho finalizador, por exemplo, do tambaqui e de outras espécies de peixes migradores. Tá? É quando eles param de se reproduzir. Bom, cada espécie, então, apresenta sua distribuição estabelecida por um conjunto de condições ecológicas, né, com adaptações anatômicas, fisiológicas, comportamentais e energéticas específicas, certo? Outra coisa que vocês precisam entender, né, como funciona aqui o ambiente amazônico, é que as espécies estão distribuídas nos ambientes aquáticos de forma diferenciada, por exemplo, nos ambientes de lagos, certo? A gente tem espécies K-estrategistas, que são aquelas espécies que têm um comportamento reprodutivo diferenciado, tá certo? Eles formam casais, eles cuidam da prole, tá? E conseguem fechar todo o seu ciclo de vida neste ambiente,
E no canal dos rios principais, a gente tem aqueles peixes R-estrategistas, tá? Que aí eles já não formam casais, eles formam cardúmenes para desovar, não tem cuidado com a prole, entendeu? Jogam os gametas, soltam os gametas no ambiente, e o ambiente que é responsável por fazer essa distribuição. Bom, então, a diferença, né, do K estrategista para o R estrategista está justamente em que o K estrategista ele tem uma mortalidade estável ou previsível, até porque eles desenvolvem habilidades competitivas, né, produzindo o menor número de descendentes, só que esses descendentes são mais capacitados a enfrentar o ambiente, certo? Diferente dos R estrategistas, que já têm as desovas, né, em ambientes mais instáveis e não são tão previsíveis. Né? Então, aí eles acabam gastando mais recurso energético para maximizar essa reprodução e produzir o maior número possível de descendentes. Tá? Bem diferente dos K estrategistas. Bom, aqui nesse painel, então, são algumas imagens para vocês conhecerem um pouco dos peixes, tá? Que tem importância comercial. E todos esses peixes, eles possuem a fase inicial de desenvolvimento dentro do plâncton, tá? Então, todos esses peixes, eles têm ovos e larvas planctônicos. Então, estão dentro do que a gente captura no ambiente como ictioplâncton, tá? Então, aqui em cima, para vocês, é uma espécie de aracu. Aqui embaixo, curimatã, tambaqui, a pirapitinga, a dourada, o pintado, que a gente chama aqui de surubim, o pacu, a branquinha, o charutinho, o jaraqui e o peixe-cachorra. Então, todos esses peixes têm a fase inicial de vida no plâncton e têm interesse comercial para a região. Bom, o que acontece no ambiente durante o período, né, das águas altas, quando o rio vai começando a encher? Né? O que acontece? É quando a maioria dessas espécies que eu mostrei para vocês se reproduzem. Por quê? Porque no aumento do nível do rio, lembra que eu falei para vocês que o que ajuda a aumentar o nível do rio são as fortes chuvas na região, né? E aí o que acontece com as chuvas? Todo o material da floresta, do entorno, né, dos canais dos rios, são lixiviados para dentro do rio, deixando essas águas turvas, aumenta o fluxo de água com as correntes, tornando essas águas mais oxigenadas. Uma água bastante oxigenada, turva, é importante para ajudar esses ovos e larvas a se protegerem de predadores visuais, que com a água mais turva você não consegue visualizar, tá certo? E no momento que a água começa a subir o nível, ela também começa a transbordar para a floresta alagada, alcançando os lagos e os inúmeros furos e canais, certo? Então, esse transbordamento da água em cima da planície ajuda esses ovos e larvas a chegarem nos lagos, tá? Nessa área de inundação, que é utilizado como área de berçário, que são os criadouros naturais. Por isso que a maioria daquelas espécies de interesse econômico se reproduzem no período de enchente, porque é isso que acontece com o ambiente. Bom, aqui é só uma imagem para vocês entenderem como é que funciona. Então, aqui no meio a gente tem o canal do rio principal, tá? Então, durante a cheia, essa água transborda, tá, para os lagos de várzea. Vocês percebam aqui, ó, que tem os ovinhos em laranja, certo? Então, os peixes migradores, que são aqueles de interesse comercial, eles desovam, tá, no canal do rio principal. Esses ovos e larvas são carreados pelo pulso de inundação para dentro da floresta alagada, alcançando os diversos lagos e bancos de macrófitas aquáticas, que são as áreas utilizadas, então, como locais de proteção e alimentação e desenvolvimento inicial para essas espécies. Tá certo? Aqui é um outro esquema mostrando uma outra perspectiva, tá? Indicando aqui para vocês, então, ó, que no canal do rio principal é onde ocorre, então, a principal área de desova, tá? Dessas espécies migradoras e de interesse econômico. Então, esses ovos e larvas são carreados pelo pulso de inundação para dentro dos canais até alcançarem os lagos, tá? Que estão cobertos de macrófitas, um monte de ambiente mais estruturado, utilizados, então, para o desenvolvimento dessas fases iniciais.
Este gráfico aqui mostra e comprova aquilo que eu estou falando para vocês. Então, observem nessa primeira coluna aqui, ó, os organismos estão em pré-flexão, essas larvinhas menos desenvolvidas, ou seja, elas acabaram de sair do ovo, tá certo? Então, é no rio que a gente encontra a maior quantidade de larvas nesse estágio de desenvolvimento, tá? Na sequência, a gente já tem essa segunda larvinha em cima na seta, tá? Em estágio de flexão, quando está começando a se desenvolver a formação das nadadeiras, tá? Ela começa a ter uma natação mais ativa e larvas nesse estágio de desenvolvimento a gente encontra dentro dos canais. Na sequência, na coluna ao lado, nos lados, a gente já encontra maior quantidade, ó, perceba aqui a cor branca, né? Essa larva aqui em estágio de pós-flexão, já mais desenvolvida. A maioria dessas larvas estão nos lagos. E os juvenis, percebo aqui em preto, esse indivíduo aqui mais desenvolvido, tá? São encontrados nas macrófitas, nesses lagos de várzea. Então, percebam que o fluxo é esse, como eu mostrei para vocês, certo? Ó, larvas menos desenvolvidas no canal principal, conforme elas vão se desenvolvendo, elas são encontradas nesses ambientes de inundação. Confirmando, tá, esse modelo que eu mostrei para vocês. Só que, diferentemente dessas espécies, que a gente chama de espécies, né, de interesse econômico, mas são os caraciformes, né, são os peixes de escama, tem espécies aqui que são siluriformes, peixes de pele ou de couro, que também tem importância, tá, para a região, que gera alimento e renda para diversas famílias. Tá? E também tem um mercado bastante forte de exportação, tá, desse tipo de pescado, que são os bagres migradores. Tá? Então percebam pela coloração dessa imagem que para esses bagres, que a gente chama de grandes bagres migradores, a área de berçário é aqui no estuário, ó, tá? Próximo à ilha do Marajó. Essa área em laranjado mais claro é a área dos pré-adultos. Tá? Esse laranjado um pouco mais forte são as áreas dos adultos e a área de reprodução é essa área aí quase marrom, tá? Que é na cabeceira dos Andes, ou na cabeceira dos rios próximo aos Andes. Bom, então como é que funciona esse processo reprodutivo dos grandes bagres migradores aqui na região amazônica? Tá? Então, a região do estuário é a região onde estão se desenvolvendo, crescendo, se alimentando. Conforme eles atingem ali a fase de subadulto, né, eles começam a subir o rio, tá? Uma migração ascendente desses pré-adultos até alcançarem as áreas próximas aos Andes. Nessas áreas próximas aos Andes, então, os adultos se reproduzem, tá? É onde ocorre a desova. Esses ovos e larvas, tá, são carreados no sentido da corrente, tá, até chegar no estuário. Então, eles fazem essa migração descendente de ovos e larvas juvenis. E aí, depois volta a fazer o ciclo novamente. Então, é assim que funciona o ciclo reprodutivo desses grandes bagres migradores. Bom, então, para a gente entender agora um pouco mais sobre esses caraciformes migradores, né, que são os peixes de escama, e como funciona essa ecologia dos grandes bagres migradores, a gente precisa entender o quê? Que na região superficial, né, subsuperficial da coluna d'água, a gente então tem o quê? A reprodução dos caraciformes migradores, que são os peixes de escama. Tá? Então eles desovam ali na região marginal do rio, para quando o fluxo de água aumentar, eles serem carreados para dentro da floresta alagada, da várzea, onde eles vão então se desenvolver. Certo? Isso aqui é só recapitulando. E na região mais profunda, ou seja, no extrato de meia água para o fundo, a gente tem quem sendo carreado, né? As larvas e ovos de siluriformes. Por que elas têm que ser, esses ovos e larvas têm que ser carreados do extrato, né? De meia água para baixo? Porque eles não podem estar na superfície e entrar na várzea, senão eles vão morrer. Eles precisam seguir no canal do rio até chegar no estuário. Tá? Então, esses dois grupos eles têm estratégias reprodutivas diferentes, vinculadas justamente a esse modelo de crescimento e desenvolvimento na região. Tá? Onde os caraciformes migradores precisam da várzea,
tá, da área de inundação como área de berçário, e os bagres migradores não precisam dessa várzea, eles precisam seguir no canal do rio até chegar nos estuários. Bom, com relação ao padrão reprodutivo, tá, de uma forma geral, trabalhando com ovos e larvas, a gente percebe que a maioria dos ovos e larvas de peixe, tá, ocorrem durante os meses de dezembro, tá, a março, que é justamente o período de enchente das águas, certo? Mostrando aí, ó, a densidade bem elevada de ovos e larvas derivando nos rios da região. De novo, tá? A gente percebe, ó, com relação ao ciclo hidrológico, que a maioria dos ovos e larvas também, tá, tem a sua maior densidade representada nos períodos de enchente, tá? Nos rios da região, seja ele de água branca ou de águas claras. Só que quando a gente passa desse perfil mais geral de ovos e larvas e passa a trabalhar com grupos de peixes, a gente começa a ver flutuações diferenciadas na densidade de larvas, tá certo? E aí quando a gente traz para grupo, a gente percebe que os caraciformes, por exemplo, já tem essa reprodução mais vinculada ali ao mês de janeiro, fevereiro, né? Então a gente tem uma grande captura de larvas no início do período de enchente. Já os bagres, num período ali quase que no final da cheia, tá? E alguns grupos, como os clupeiformes, são mais capturados durante o período de águas baixas, período de final de vazante para seca, como os clupeiformes, que vocês veem aqui o picozinho dele em novembro. Tá? E aí a gente começa a entender melhor como que funciona o pulso de inundação para determinadas espécies. Mas num grupo geral, é sempre no período de enchente. Tá? Bom, falando de grupo ainda, então a gente percebe que os caraciformes aqui, ó, nesse primeiro gráfico, eles então têm a reprodução, né, o maior pico de reprodução deles é no início do período de enchente. Eu não estou conseguindo passar a animação. Só dá um tempo, eu acho, Diego. Ah, é verdade, já consegui agora. E se a gente vai agora pensando nos siluriformes, né, que são aqueles bagres, eles também estão vinculados ao período de enchente, mas num mês um pouquinho mais posterior, tá? Então, se você vê ovos e larvas, é num período só, mas quando a gente começa a trabalhar em grupo, a gente começa a entender um pouquinho mais de como que eles estão distribuídos no ambiente, né? Qual é o pico reprodutivo, né, dos grupos ou das espécies. E aí a gente percebe, ó, quando a gente vai para as pescadas, os perciformes, é totalmente diferente ali da enchente, né? Por exemplo, aqui, ó, a pescada branca, né? O maior pico reprodutivo dela está vinculado a vazante e não a enchente, apesar de a gente ter aqui, ó, alguns picos durante a enchente, né? Mas é mais forte durante a vazante. Aqui, os hipofitalmos, que são os maparás, tá? Que são bagres, siluriformes planctônicos, a principal reprodução deles também é na enchente, mas para o final do que para o início, como nos caraciformes. E os clupeiformes, então, é totalmente diferente, e a gente tem o maior pico reprodutivo deles vinculados aqui, ó, ao final da vazante e a seca, como eu comentei com vocês. E aqui é um quadro geral, já não coletando em rio, mas nessa planície de inundação nos lagos da região, mostrando, então, que em relação aos grupos, eles estão no ambiente em períodos diferenciados. Por exemplo, as pescadas são mais encontradas durante a vazante, né, as larvas, certo? Os clupeiformes na seca e os caraciformes migradores no início, aqui, ó, dezembro, quando começa a chover na região, tá? Então, isso daqui é para sinalizar que não adianta a gente fazer trabalho, eu vou coletar só no período de cheia, vou coletar só no período de seca, entendeu? Vou coletar só na vazante ou só na enchente. Tem que coletar o mês, todos os meses do ano, para entender como é que realmente funciona essa dinâmica dos organismos. Então, não adianta fazer trabalho ambiental, de consultoria, coletando só no período chuvoso e menos chuvoso. Tem que entender como é que funciona. Tá? E você só vai entender se você coletar dia e noite, em cima, embaixo, todos os meses do ano. Tá?
Bom, e essa diversidade, tá, que eu acabei falando de uma forma geral para vocês, acaba que está sendo impactada, né, e sofrendo aí com os diversos impactos que estão acontecendo aqui na região amazônica e no Brasil de uma forma geral, né, como, por exemplo, a construção de hidrelétricas, tá? Essa construção de hidrelétricas acaba criando, certo, e perdendo, certo, a fragmentação de hábitats, que você muda, né, você tinha um rio ali lótico, você passa a barrar e você vai mudar aquele ambiente, que antes era lótico e vai virar um ambiente lêntico. Tá? Então você vai criar um novo hábitat, ao mesmo tempo que você tem a perda de outros hábitats, certo? E aí isso daí acaba tendo um impacto severo em cima das comunidades de peixes, porque quando você barra um rio, né, você acaba alterando o ambiente acima da barragem e abaixo da barragem. A montante você tem, então, um grande lago, e a jusante você deixou exposto, né, porque quem vai controlar o fluxo de água vai ser a hidrelétrica, né? Então você não vai ter aquele ciclo anual mais todo certinho. Então você vai expor, né, por exemplo, a calha do rio em momentos que não deveria estar exposto, né? Então a água fica mais suja, aumenta a temperatura da água, com o aumento da temperatura diminui o oxigênio. Então a gente acaba alterando, né, todo esse ecossistema. E aí também quando você barra, né, cria uma barreira física, você vai justamente impedir a migração ascendente de peixes adultos que precisam chegar, lembra? Lá nas cabeceiras para desovar, tá? Então eles não vão mais conseguir porque vão encontrar uma barragem. Aí o pessoal constrói, né, aqueles canais de migração, mas nem todos os peixes utilizam aqueles canais, e aqueles peixes que conseguem subir, né, os rios para desovar e estão preparados para a reprodução, né, mesmo que eles alcancem a montante da reserva, ou da reserva já do reservatório, o que vai acontecer? Eles até podem conseguir desovar, mas a gente vai ter de novo essa barreira física, tá? Porque eles vão desovar, os ovos e larvas são planctônicos, eles vão ser carreados pelas correntes e vão se deparar com um grande lago. Muitos vão decantar e outros vão passar por dentro da turbina e provavelmente vão ser danificados, tá? Então, comprometendo essa migração descendente de ovos e larvas de peixe. Bom, outro tipo de impacto é o declínio no volume de peixes capturados e desembarcados, né, na região de reservatório, e aí é só acompanhar diversos estudos que mostram, tá, o quanto diminui esse volume de pescado desembarcado, inclusive muda as espécies ofertadas nos mercados dessas regiões. Aqui, na nossa região do Baixo Amazonas, próximo a Santarém, outro impacto que tem sido bastante efetivo é as construções e instalações de portos, tá? Seja eles de combustíveis ou graneleiros, tá? Na região de Várzea, certo? Então, mudando totalmente a paisagem e comprometendo essas áreas de reprodução dos peixes migradores. Alterando as margens, paisagens e a dinâmica e aterramento da várzea. Observe nessa foto aqui ao lado, tá? Aterrando aquela área ali de inundação para construir um porto. Então, isso daí acaba comprometendo, tá, o recrutamento biológico das espécies. Aqui, ainda na região do Baixo Amazonas, o pescado ele é muito importante ainda. Santarém é um dos principais centros e polos de desembarque de pescado de toda a região do Baixo Amazonas. O pescado aqui ele ainda gera alimento para diversas comunidades ribeirinhas e também mexe com a parte econômica da região, tá? Porque gera renda, né, e alimento para uma grande parcela da população ainda que habita por aqui. Bom, outros impactos é o desmatamento e a queimada da vegetação marginal, que também altera a paisagem, né, e compromete, então, essa dinâmica toda. Aqui são fotos da orla de Santarém, tá, mostrando que a poluição urbana, numa escala menor, tá, do que esses outros acontecimentos aí que eu mostrei para vocês, mas também alteram, tá, e comprometem a qualidade ambiental para o desenvolvimento dessas espécies. O uso inadequado do solo, tá? Percebo aí, ó, as fazendas, tá, na margem dos canais e dos rios, e aí búfalo, boi,
tá, utilizando e pisoteando, tá, essa área inundada das macrófitas aquáticas, que eu acabei de mostrar para vocês o quanto essas áreas inundadas elas são importantes como berçário para essas espécies, que vão gerar inclusive alimento e renda para a população, tá? Só que é justamente a fase do peixe que ele é menor e a gente não enxerga e não é pescado, e aí a galera não dá muito valor, tá? Mas não adianta a gente tentar proteger o peixe adulto, tá? Com o negócio de período defeso, de tamanho de malha, se a gente está destruindo as áreas que o peixe utiliza para se desenvolver. A gente nem vai deixar, nem vai oportunizar que aquele peixe consiga chegar na fase adulta. A gente já está sobrepescando os indivíduos, tá? E ainda está destruindo as áreas que eles utilizam para reprodução. Então, é claro que a gente vai ter um colapso aí dos recursos pesqueiros. Bom, e como eu falei para vocês, a sobrepesca, tá? Então, pescar demais o adulto e ainda destruir a área que ele utiliza como área de criação, a gente vai ter, então, um problema sério. E aqui é só um trabalho que a gente publicou em 2018, mostrando que o esforço de pesca maçante empreendido sobre os adultos acaba também por comprometer o estoque de desovante e, consequentemente, o recrutamento anual. Por quê? Porque as oscilações de densidade de larvas que a gente observou, entendeu? Acaba comprometendo, porque o que aconteceu? A gente observou que quando a pesca é muito forte sobre um determinado recurso, a gente tem menos quantidade de larva no ambiente no ano anterior. Isso é lógico, entendeu? Então, um exemplo para vocês, os pacus, tá? No ano anterior, se pescou muito pacu, o volume de desembarque, a biomassa desembarcada foi muito grande. O que aconteceu? A gente pegou poucos indivíduos, poucas larvas de pacu no ambiente. Entenderam? Isso é lógico. Poucos adultos sobraram no ambiente para se reproduzir, porque eles foram altamente explorados. Tá? Então, é isso que o trabalho está sinalizando, sabe? Então, associado ao intenso esforço de pesca e ao fracasso, tá, no processo de gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros na região. Ou seja, criando uma crise de depressão dos estoques, comprometendo a viabilidade comercial das pescarias e culminando em reflexos sociais e econômicos negativos para o Baixo Amazonas. Quer dizer, é uma coisa que vocês também... eu sempre uso isso para fazer as pessoas refletirem. Será que realmente só o período defeso, ali protegendo o período reprodutivo, a gente está realmente conseguindo fazer uma gestão e um ordenamento real dos recursos pesqueiros? Entende? Porque você está ali protegendo o adulto, né? Naqueles 3 meses ali você não está pescando. Por quê? Porque o peixinho está se reproduzindo. Só que essa pesca maçante ocorre nos meses anteriores. E não tem período de defesa, quando a água está no período de vazante e período de seca. Então, o ambiente já está com nível de água muito baixo, a facilidade de capturar os recursos já são grandes, e ali a pesca está solta, está todo mundo capturando o que quer, como quer e quanto quer, e aí nos meses posteriores, aí protege o recurso. Mas a gente vai estar protegendo só o que sobrou, só o refúgio, só aquilo que não foi pescado. Aí eu pergunto para vocês, o período de defesa ele realmente é efetivo? A gente está realmente protegendo? A gente só está protegendo o que sobrou. Então é esse tipo de reflexão que eu gosto de trazer nesse ponto da apresentação. Bom, com relação às perspectivas e considerações, né, os resultados dos estudos de ictioplâncton acabam por ajudar a subsidiar a elaboração de políticas de investimento e medidas adequadas, né, de manejo para a melhoria da pesca, diminuindo e eliminando problemas que podem comprometer o desenvolvimento pesqueiro, como esses que eu mostrei para vocês. Pode ajudar, né, a delimitar uma área como local para a reprodução e criação de diversas espécies de peixes, né, reforçando, então, essa necessidade de preservação para a gente conseguir manter a ictiofauna. Lembrando que a ictiofauna ela é utilizada como alimento e renda para uma grande parte da população, seja para comer ou de peixinho ornamental, tá? Que tem um mercado muito forte de aquariofilia aqui também na região. E ressaltar, né, que os trechos livres de rios e a integridade desses ambientes de inundação, né, oferecem um serviço ecossistêmico de grande relevância,
sendo fundamental para a conservação, preservação e a manutenção dos recursos pesqueiros. E foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco de como funciona. É muita informação, são muitos dados, e agora eu me coloco à disposição de vocês para a gente continuar a conversa. Muito obrigado, professor Diego. Excelente palestra. Tenho certeza que todos as pessoas que estão aqui conosco gostaram e que aproveitaram bastante. E agora eu parto para as perguntas, né? Como tu não consegues ver as perguntas, eu vou lendo aqui para ti, tá? Vai ser, eu acho que é a única coisa que a gente ainda tem que melhorar nisso, mas a professora Fabiana Schneck coloca uma questão. Existem dados para a região sobre como a regulação da vazão pelas hidrelétricas tem afetado o recrutamento dos diferentes grupos de peixes? Olha, as maiores hidrelétricas, assim, mais atuais, né, como as do Rio Madeira e a do Rio Xingu, Belo Monte, então estão sendo feitos trabalhos agora, inclusive eu até atuo, né, nessa parte de monitoramento lá do Belo Monte, no Xingu, e tem um grupo do Madeira que está com publicações agora, tentando entender melhor como é que está funcionando essa dinâmica, né, depois do barramento dos rios. Mais alguma questão, Fabiana? Pessoal, mais alguma questão? Professor Diego? Bom, eu tenho algumas questões, Diego, e algo que na minha cabeça sempre fiquei assim pensando, porque quando a gente lê sobre os peixes da Amazônia, né, a gente sempre pensa na migração desses grandes peixes, e estão surgindo outras perguntas aqui. Mas... no gancho do que tu está falando, é importante a gente ter isso claro na cabeça, que, por exemplo, quando o Brasil resolve barrar, tá, para produção de energia um rio como o Rio Madeira, ele compromete outros países vizinhos do entorno, que também utilizam os recursos. Vocês viram o quanto os grandes bagres migradores migram, tá? Quantos quilômetros rio abaixo, rio acima eles migram? Aí o Brasil vai lá e resolve colocar uma barreira física. Aí eu não comprometo só os pescadores aqui brasileiros, entende? Eu tenho um problema internacional, entendeu? Eu comprometo toda uma cadeia do pescado lá no, sei lá, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, entende? Então, essa questão de gestão e ordenamento do recurso pesqueiro, dependendo do recurso que a gente vai estar discutindo, não é uma coisa só Brasil, só o estado do Pará ou só o estado do Amazonas, entende? Tem que ter uma conversa, entendeu? De países vizinhos, sabe? É uma coisa um pouco mais complicada. Então, tu leu meu e a gente precisa ter isso na cabeça, né? Tu leu meu pensamento. Bom, não sei se tu consegue enxergar, mas o professor Luiz Rep tem uma questão. Tu consegue enxergar aí? Consigo. Tá. O que sabemos sobre alterações em características funcionais dos peixes, né? Eu sei pouco. Vamos ver aqui. Outra questão. O Gustavo. Então, eu acho, com relação ao Gustavo, eu como engenheiro de pesca, acredito que sim. Não é mudar o período defeso. O período defeso aqui é de 15 de novembro, tá? A 15 de março, certo? E a gente podia estender ele para começar em outubro, tá certo? Que é o pico da cheia, é o pico da seca, entendeu? E a gente tira o março,
entende? Então a gente consegue proteger, que é quando a galera tá pescando, que é a safra, entendeu? Que é o período de final de vazante, início da seca, tá todo mundo pescando, a gente consegue proteger esse período e continua ainda no período reprodutivo, entendeu? Que ó, é dezembro, janeiro e fevereiro, entende? Protege ali os 3 primeiros meses ainda, os 2 primeiros meses. Tá? Dezembro também é o final do mês, mas é o início da enchente. Então a gente consegue proteger ó, dezembro, janeiro e fevereiro. Aí tira março e adianta para outubro. Entendeu? Não é mudar muito. Entende? Agora, claro, eu consigo também compreender que era um mecanismo mais fácil para o pescador, sensibilizar o pescador, entendeu? Do período defeso relacionado só à reprodução. Entende? Ah, vai pegar o peixinho, quando chegar em casa vai abrir, tá cheio de ovo, olha só quantos peixinhos deixaram de nascer. Tinha todo esse apelo, entendeu? Tanto para o pescador quanto para aquele cara que compra na feira, tá? Não ir comprar, não ir em busca desse pescado nesse período, tá? Para ajudar na reprodução. Só que agora eu acho que isso já está estabelecido, sabe? Então eu acho que não é bem trocar, na verdade é adaptar, entendeu? Eu acho que isso já ajudaria, entende? Mas essa é a minha visão. A discussão disso é meio forte, assim, é meio calorosa, dependendo dos grupos, né, de pesquisadores. Então tem gente que pensa, né? Então afinar isso é um pouco mais complicado. Bom, eu vou voltar aqui no professor Luiz, né, só para te relembrar da questão dele, e ele faz uma observação. E ligado aos reservatórios, tu sabes de alguma informação dessas alterações de características funcionais? Então, na verdade, com relação a essas características funcionais, não sei se eu vou falar muita besteira, mas é porque, assim, com relação a ovos e larvas, não tem muita coisa. Eu sei que o pessoal trabalha com adulto, né, com a ictiofauna. Então, trabalhando ali com grupos funcionais, relacionando, né, cadeia trófica, questão alimentar, formato do corpo, morfologia, né, vinculado ali às características para tentar agrupar, né, esses peixes. Mas com relação a ovos e larvas, eu ainda não vi nenhum trabalho nesse sentido, né? Mas o pessoal já tem, né, percebido aí algumas alterações, certo? Com relação aos grupos. Porque eu não puxei muito para reservatório, porque eu queria falar mais do ciclo hidrológico, né? Que era mais o tema da palestra. Mas tem mudanças, claro que tem, né? Por exemplo, nos rios, a diversidade de. Eu vou puxar para o meu lado, né? Para minha sardinha. A gente tem a maior quantidade de larvas, né? Como eu mostrei para vocês, de espécies migradoras, de caraciformes migradores, né? Já no ambiente de lago, a gente vai ter larvas ali de espécies mais sedentárias, que conseguem ter todo o seu ciclo de vida no lago, além daquelas espécies migradoras que são carreadas para o rio, para dentro desse ambiente. Então é um ambiente mais misto. E já em ambiente de reservatório, a gente percebe, dentro da comunidade de larvas, a maior presença de espécies de pequeno porte, entende? Ali de ambientes sedentários e de poucos migradores, entendeu? Professor Maltic também tem uma questão para ti, te parabeniza e tem uma questão. Com certeza, não só a diversidade, né? Porque são hábitats mais estruturados, né? E que ajudam bem a proteger, por exemplo, de predadores, né? Visuais e tal. Então, isso tudo ajuda no desenvolvimento. Por exemplo, as macrófitas aquáticas aquele ambiente ali que está, como é que eu posso dizer, tem bastante recurso alimentar, uma série de microcrustáceos, insetos, né, que estão vinculados ali àquela alimentação inicial deles, inclusive alguns organismos zooplanctônicos que estão ali em algumas eicórneas, em algumas raízes ali. Então, esses ambientes estruturados realmente têm, como é que eu posso dizer, relação direta, né, com esse desenvolvimento dessas espécies. Bom, Diego, com essa mudança toda, né, que tu mostraste assim pra gente, isso também, e aí eu vou puxar a sardinha agora para minha brasa, né? Isso também deve afetar a comunidade parasitária, né, desses peixes, né? Já que tu tem uma
uma redução em algumas épocas aí de peixes adultos e juvenis, né? Porque Eu a maioria perdi o foco. Tu está falando com relação ao ciclo hidrológico? Entendi. porque se tu tem esse descompasso, né, em algumas épocas, e mais as barragens atuando, mais todo aquele fator antrópico, isso deve acarretar também numa disponibilidade menor, eu creio, de peixes juvenis e adultos em algumas épocas, e aí tu acaba afetando também toda a comunidade parasitária, né? Eu espero que a gente consiga ver um pouquinho disso com a Jael, né? Pois é porque assim, eu sempre faço trabalho, né? Aqui na região. Então, o que a gente percebe? A gente coleta dados de temperatura da água, condutividade elétrica, pH, turbidez, entendeu? A transparência através do disco de SEC, a questão do índice pluviométrico e do nível da água. Então, é batata. Correlacionou os que mais influenciam, sabe? Pelo menos a dinâmica do grupo que eu estudo são o índice pluviométrico e o nível da água, entendeu? O nível pluviométrico. Aí de vez em quando aparece ali a temperatura, sabe? Mas bem pouco, porque a temperatura aqui é bem diferente também do sul, né? Então, a gente é quente o ano inteiro, né? Então, não tem condições. Muda 2 graus só, entendeu? Não esfria. Né? A gente tem aquelas friagens que a gente fala por aqui, mas não é nada se comparado ao que vocês têm para ir. Então, a temperatura para vocês, para ir, é muito importante. Já não é a nossa realidade daqui. Vamos ver. O Gustavo tem mais uma questão, mas eu vou botar primeiro a questão da Karen, que eu acho que tem... Depois a gente coloca do Gustavo e da Carolina. Bom, com relação ao que a Karen está falando, na verdade, o pescador é onde a gente tem mais dificuldade de conversar. Né? Então, eu acredito que seria o maior problema convencer os pescadores de que é um período que eles mais pescam, que é a safra, eles teriam que parar de pescar ou diminuir a pesca, entende? Então, uma das alternativas que o pessoal tem usado muito, que foge um pouco da minha área, mas eu leio alguma coisa, é com relação ao manejo dos lagos. Tá? Além do negócio de período de defesa, então o manejo dos lagos aqui para a região, por exemplo, para espécies como o pirarucu, que é uma espécie de grande porte, né? Então diversas comunidades que habitam em torno do lago, tá? Eles fazem ali uma gestão, eles fazem acordos de pesca, entendeu? De não poder pescar, tá? Eles viram, como é que eu posso dizer? Até a polícia, né? Ali fiscalizando mesmo para tentar manter o recurso. E o que acontece? O que já foi observado com isso? Que protegendo um recurso como o pirarucu, a gente está protegendo diversas outras espécies. Entende? Então, eles já percebem isso, sabe? Que lagos manejados têm muito mais recurso do que aqueles lagos que não são manejados, que a galera entra, vem pescador de fora, entendeu? Entra com os barcos e um monte de canoa jogando rede. Então, é complicado. Então, eles já percebem essa alteração. Eles já conseguem entender que um lago manejado, no período de safra, lá quando eles forem retirar os pirarucus, eles também conseguem outros recursos, sabe? Só que é complicado, porque tem o pescador de verdade e tem o pescador que é oportunista, né? Então aí fica essa briga eterna para cá, sabe? Mas eu acredito que conversando, mostrando dados, sabe? Trazendo o pescador para essas rodas de discussões, sabe? Porque é importante, tem diversos trabalhos que mostram que não é só o nosso lado, né? Da academia, mas o conhecimento empírico deles bate diretamente com o que a gente acaba analisando ali. Então trazer eles para esse papo, né? Para essa roda, para poder fazer essa política, sabe? Eu acho que é importante, eu acho que, com jeito, no início tem alguma resistência, mas sabendo também falar, mostrando tudo certinho, a gente consegue tentar e dizer que não é uma coisa engessada, né? A gente tenta ali 2, 3 anos, ver como é que foi, entendeu? Volta de novo, entendeu? Tentar, sabe, se entender,
entre nós, entre, né, quem explora, quem compra, quem estuda. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Mas eu ainda acho que o meu posicionamento ali de tirar de março e trazer para outubro, a gente consegue ter um equilíbrio e, de repente, a gente consiga melhores resultados do que só o período de defesa, só no período reprodutivo. Eu acho que a gente não consegue proteger, de fato, todo o recurso. É só o que sobra, o refúgio. Bom, Diego, o professor Antônio fez a primeira questão e eu pulei, porque as pessoas foram fazendo comentários depois e entrando, e eu, desculpa, Antônio, mas, e aí ele coloca essa questão para ti, que também me interessa, né, sobre os bagres. Aproximadamente em torno de 3.000 quilômetros. Nossa. Nossa Senhora. Quem tem trabalhos assim bem efetivos, né? Não, nem tanto de larvas assim, mas trabalhando com adulto, o Bartem, Ronaldo Bartem, né? Eu acho que é desde o mestrado, ele tem bastante dados com referente aos bagres, aos grandes bagres, né? Que é assim que eles denominam os grandes bagres migradores, tá? E eles têm essa denominação justamente por conta da área, né, de migração muito grande, lá da cabeceira do Amazonas até a região do estuário. Né? Então, que é bem diferente ali daqueles outros caraciformes que eu falei para vocês, que é só ali, rio, planície, planície, rio, né? Eles não, é a bacia como um todo. Mas é em torno de aproximadamente 3.000 quilômetros. E esses animais, Diego, quando encontram barragens, essas barragens possuem escada, e essas escadas funcionam quando tem pouca água? Então, isso daí é aquela pergunta milionária, né? Funciona ou não funciona? O que de fato funciona? Né? Quem descobrir isso tá rico. Eu não acredito que elas sejam tão eficientes assim. Tá? Eu acredito que alguns peixes consigam subir, tá? Mas alguns peixes, como os caraciformes, tá? Os peixes de escama, eles fazem aqueles saltozinhos, né? Aqueles lambaris, vocês chamam de lambaris por aí, parece, né? Eles fazem aqueles cardumes e vão migrando, vão subindo, mas e o bagre? O bagre não pula, ele não salta, entende? Como é que ele vai passar por essas escadas? Ainda que tenha um canal, tá? É o que eu digo, alguma parcela pode chegar lá em cima. Só que quando ele chega lá em cima, ele também encontra um ambiente alterado. Ele vai encontrar um grande lago e não a sequência do rio, de um ambiente lótico. Entende? Então ele vai passar pelo lago para tentar chegar naqueles trechos, talvez lá para cima de rios livres. Aí, beleza, essa parcela que conseguiu chegar lá pode até conseguir desovar. Só que a gente vai ter o problema inverso. A gente também vai ter uma barragem para o caminho ascendente de ovos e larvas. Que aí como é que chega? Como é que passa? Entendeu? Né? Vai passar pelas turbinas, vão ser danificados. Né? São super frágeis. Né? Isso assim, eles estão vindo carreando pelo trecho lótico dos rios livres. Mas eles vão chegar num grande lago de água parada. Vão decantar, vão morrer, não vão desenvolver. E os poucos que conseguem ainda vão passar pelas turbinas. E aí? A gente está resolvendo? Talvez para a cabeça dos empreendedores, eles, eu fiz uma escada de peixe, vão dormir tranquilos. Mas eu dificilmente acho que compromete. Com certeza compromete. Bom, nós estamos adiantados na hora, né? Mas eu vou colocar mais uma questão do professor Antônio, e o Gustavo tem uma questão também, que eu acho que dá para a gente comentar rapidinho depois, tá? Aí a gente encerra. Então, o professor Antônio puxou a sardinha para a brasa dele agora. Macrófitas aquáticas? É. Bom, o que a gente sabe de relações, né, das macrófitas com as larvas é isso, que elas são os grandes berçários, elas são super importantes. Inclusive, o meu doutorado, uma das ideias que eu queria fazer, mas não foi o que eu fiz, era tentar determinar a importância das macrófitas aquáticas, estudando larvas de peixe, mas eu queria meio que, como é que eu posso dizer, valorar. Tipo assim, vamos proteger as macrófitas aquáticas, porque 1 metro quadrado de macrófita aquática gera tantos reais ou tantos quilos de peixe. Entende? Só que não, era o que eu queria, mas não foi o que eu
não foi o que eu fiz, sabe? E eu acho que isso é um trabalho super interessante, fica a dica para ele orientar ou para qualquer outra pessoa que quiser trabalhar com isso, porque eu acho um trabalho bem legal, sabe? Não é só dizer que elas são importantes, já tem trabalhos que falam, elas são importantes, são meios de dispersão, são meios de proteção, são áreas de alimentação e de desenvolvimento, né? Mas eu acho que seria importante um trabalho assim, ó, vamos proteger as macrófitas, tá certo? Porque elas são realmente utilizadas como berçário, só que, ó, num estande de macrófita de tantos metros quadrados, geram quantos quilos de peixe, entende? E além de relacionar isso com o quilo de peixe, o valor do quilo de peixe é quanto? Então, ela gera de renda quanto para aquela região? Então, Então, eu acho que isso é um trabalho muito legal e não tem. Eu não conheço. Pessoa certa está aí, professor Antônio Camargo. Então, eu acho muito bacana. Mas a relação que eu tenho é essa só, sabe? Só reafirmar que elas são importantes, que elas são áreas de berçário, que algumas espécies de peixes elas têm todo o desenvolvimento vinculado a esse hábitat, entendeu? A gente consegue pegar espécies desde larvas recém-eclodidas a estágios mais avançados nesse ambiente. Outras espécies a gente só pega em estágios mais avançados, entende? Mas é bem legal. Eu gosto muito de trabalhar com macrófita. Eu trabalho com macrófita, não, com larvas associadas às macrófitas, porque é onde eu pego indivíduos de estágios mais desenvolvidos e me ajuda a identificar os espécimes menos desenvolvidos, né? Então, eu também sempre trabalho aí com esse hábitat. Bom, eu vou te colocar a última questão, tá? E aí a gente encerra com o Gustavo. Olha, eu já li algumas coisas em relação a isso, mas essa questão da área mínima, eu acho que isso é muito vinculado àquela microbacia e ao tipo de rio, entende? Por exemplo, o rio Xingu, ele não tem a área inundada, ainda que hoje ele sofra com uma barragem, ele não tem a mesma área inundada que tem os rios de águas brancas, entende? Então ele tem sim uma área inundada, mas ele não tem, as águas brancas são mais ricas que as águas claras, né? Então, como é que eu posso dizer? Onde eu quero chegar? Talvez não seja tanto a área, porque dependente da microbacia ou da bacia que está sendo alterada, certo, pela hidrelétrica, os peixes já estão acostumados ali. Eu acho que é o tempo de permanência daquelas águas altas. Eu acho que o tempo que a hidrelétrica libera água para aquela região, a jusante, é mais importante do que a área que inunda ou não inunda. Entende? Eu acho que esse tempo é mais importante do que a área em si, sabe? Inclusive, tu liberando mais tempo a quantidade de água, a área de inundação vai ser maior, Sim. né? Então, eu acho que o tempo é mais importante do que a área em distância de área inundada. E eu acho que isso varia, tá? Para cada região, para cada bacia ou microbacia. E aí tem que ver direitinho esses dados. Mas eu não tenho, assim, claramente essa distância. Tem lagos que são mais próximos, tem lagos que não são mais próximos. Ali no Xingu nem tem tanto lago, é mais a floresta inundada mesmo, né, que tem ali o seu papel importante, não só como área de desenvolvimento, né, dos peixes, mas também como área de alimentação. Aquele peixe que gastou energia para se reproduzir está acabado, né, gastou bastante energia, então ele usa essa área para se reestabelecer, para se alimentar dos frutos da várzea, né, engordar, e no período de vazante voltar para o rio mais gordinho, né? Então eu acho que tem essa importância aí também, não só para o desenvolvimento, né, para a ictiofauna como um todo. Tá bom, Diego. Bom, quero, em nome do programa, te agradecer muito, dizer que foi fantástica a tua palestra, né? E te convidar, né, como tu já faz parte de um trabalho junto conosco, te convidar para alguns outros eventos depois, se a gente pode contar contigo, tá? E, novamente, te agradecer, em nome do grupo todo. Eu sei que o grupo está bem satisfeito e
e tu conseguiste colocar algumas dúvidas na cabeça de muita gente aqui, tá? E, de repente, surjam aí boas parcerias de trabalho contigo e com o programa, tá? Muito obrigado. Tranquilo, eu que agradeço. Tentei ali, né, falar em 40, 50 minutos, é muita informação, é muita coisa. Tentei tirar um pouco de gráfico, de resultados de estudo, que às vezes não é tão interessante, dependendo do grupo, de quem está ali assistindo a palestra. Mas eu espero poder ter ajudado. A ideia também é essa, forçar uma reflexão, sabe? Às vezes o que pode estar acontecendo na Amazônia é um pouco diferente, mas posso ajudar vocês aí, né, a entender, a despertar também para algumas coisas. E é isso, eu estou à disposição sempre. Meu sobrenome é trabalho. Tá bom, obrigado. A todos que Beleza. assistiram, muito obrigado a participação e a disponibilidade de vocês. E ficamos por aqui, encerramos essa palestra do professor Diego. Muito obrigado. Diego, nós continuamos por aqui até o sistema conseguir fechar a palestra, tá? Tá, Obrigadão, cara. beleza.